Olá pessoal, meu nome é Cláudio Aquino, eu sou médico clínico geral formado pela UFRJ e com pós-graduação em medicina chinesa e medicina ortomolecular. E hoje falarei sobre medicina preventiva, que é a abordagem médica que eu optei. Para isso eu vou me utilizar dessa ilustração aqui. Isso aqui ilustra um iceberg. E como sabemos, a parte visível do iceberg é apenas a parte que está acima da água. A maior parte do iceberg está invisível, sobre a água. Normalmente, procuramos o médico só quando apresentamos sinais e sintomas, que é a parte visível do iceberg. O que ocorre é que para esses sinais e sintomas existirem, é necessário haver uma condição de desequilíbrio, que é uma condição invisível. Qual a ferramenta que eu utilizo para descobrir essa parte invisível? Uma delas são exames laboratoriais. O que ocorre é que, normalmente, na medicina convencional, só é pedido exames voltados para sinais e sintomas. Poucos exames são preventivos. Sim, é verdade, você vai ao médico, ele pede glicose, ácido úrico, ele pede uma série de exames que são importantíssimos e que, é verdade, são preventivos. O que ocorre é que eles são insuficientes, pois há uma série de outras condições predisponentes de doença que esses exames mais simples não revelam. Um exemplo muito bom disso se chama avaliação do sistema imunológico, que diz respeito a isso aqui, inversão de CD4, CD8 e CD56. O que quer dizer isso? Normalmente esse exame só é pedido para pacientes com HIV, pois é um distúrbio do sistema imunológico e o paciente que apresenta isso, ele está num risco quase de vida. Num paciente comum que não tem HIV, o caso não é tão grave assim, mas a médio e longo prazo pode levar a consequências nefastas. O CD56 é a principal célula que temos para combater câncer. A maioria de nós não, todos nós, temos células cancerígenas circulando permanentemente no organismo. O que garante que essa célula cancerígena não vai se transformar num tumor é a atuação do sistema imunológico. E na minha clínica, eu tenho 35 anos de prática médica, e na minha clínica já peguei alguns casos que, infelizmente, isso ocorreu. Ou seja, eu pedi esse exame, houve essa inversão, eu adverti o paciente e o paciente decidiu ignorar a minha advertência. Alguns desses pacientes, infelizmente, cerca de um ano e meio depois, desenvolveram câncer. Essa é apenas uma das condições dessa parte de baixo do iceberg que leva a sinais e sintomas. Uma outra condição muito comum se chama microinflamação crônica. O que é isso? Por causa de erros alimentares, distúrbios da flora intestinal, uso excessivo de antibióticos, desenvolvemos uma condição que se chama mucosa excessivamente permeável. A mucosa intestinal, ela deixa de ser uma barreira e permite que substâncias tóxicas do intestino permanentemente entrem na circulação. Isso leva a toda uma reação, uma intoxicação crônica do organismo, e o organismo reage a isso com a chamada microinflamação crônica. Hoje em dia já é sabido que essa é uma condição, por exemplo, que favorece muito a ocorrência de infarto e problemas cardiovasculares. Uma outra condição também muito comum que leva aos sinais e sintomas são erros alimentares e deficiências de nutrientes. Nosso organismo é uma máquina muito precisa e necessita de vários elementos que são desconsiderados. Normalmente na nossa alimentação a gente só considera os 3 principais grupos, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Tem um outro grupo que são minerais, outros que chamam oligominerais, que são minerais que temos muito pouca quantidade, mas que são fundamentais, e as vitaminas. E essas substâncias são as mais negligenciadas pela alimentação convencional. O sujeito ele come arroz branco com feijão e um bife, ele tem proteínas, carboidratos e gorduras. Só que ele não está ingerindo os minerais e as vitaminas necessárias para esse equilíbrio. E obviamente sabemos do estresse crônico. Qual é a importância disso? Há pessoas que abusam do seu próprio organismo em vários sentidos, como, por exemplo, trabalham excessivamente, não se exercitam, não têm um tempo de lazer, permanentemente preocupadas e irritadas.
Isso são sintomas que levam a doenças. Se você está irritado cronicamente, algo está errado. Se você está síndrome de pânico, qualquer emoção que a gente tem permanentemente, ou medo, ou tristeza, ou raiva, isso em si já é um diagnóstico, isso já é um desequilíbrio. E quais são as ferramentas que eu uso para a medicina preventiva? Uma é entender isso, entender que, por exemplo, se você tem condições emocionais crônicas, isso em si já é um distúrbio. A medicina chinesa é uma excelente ferramenta para isso. Primeiro porque os medicamentos chineses, eles atuam não somente na parte física, como na parte emocional. Segundo que a medicina chinesa, ela estabelece uma conexão um pouco mais clara entre distúrbios emocionais e a parte física. Por exemplo, irritação crônica é necessariamente um distúrbio do fígado. E mais ainda, a medicina chinesa possui medicamentos chamados harmonizadores. O que é isso? A gente trata a pessoa com os medicamentos harmonizadores mesmo sem os sinais e sintomas. A gente trata a tendência que a pessoa tem a determinados problemas antes que eles se estabeleçam. Ou seja, mesmo sem sinais e sintomas, o paciente ele toma determinadas fórmulas chamadas harmonizadoras que são preventivas daquele caso específico. Uma outra ferramenta que eu utilizo é uma orientação alimentar adequada. Aí que vem a parte que algumas pessoas têm uma certa resistência a esse tipo de trabalho preventivo. Por quê? Porque isso aí necessita o que eu chamo responsabilidade individual. A gente tem que tomar responsabilidade pela nossa patologia. O que eu faço é fornecer ferramentas para que a pessoa possa tomar essa responsabilidade. Para isso, na minha consulta, eu analiso, por exemplo, a dieta da pessoa e faço uma orientação individualizada para aquelas tendências que a pessoa apresenta, ou até mesmo para aquelas doenças que ela já esteja apresentando. E também eu indico o medicamento chinês para de novo, aquela tendência que a pessoa tem, de forma que ela possa, no seu dia a dia, ir fazendo um trabalho de harmonização para que não chegue nessa parte que se chama sinais e sintomas. E é importante também dizer que muita gente considera que está com sintoma, toma um medicamento, o sintoma desapareceu, está curado. Não é verdade. Essa história de que o paciente estava muito bem e teve um infarto, ele estava muito bem e teve um câncer, é completamente inverídico. Por quê? Porque não estava sendo considerado isso aqui. Então, mais uma vez, essa região aqui é o meu campo de trabalho e minha função, frente ao paciente, é fornecer ferramentas para que ele possa lidar com isso. Obrigado.